Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Metodcast. Eu sou Milena Bione, a idealizadora deste projeto. Estamos no nosso 5º episódio e o Metodcast é um podcast voltado para promover saúde, trazendo muito conhecimento. O nosso convidado de hoje é Dr. André Teles, médico, cirurgião cardiovascular e professor da Universidade Federal da Paraíba. Muito obrigada, doutor André. Eu agradeço a sua presença. Eu que te agradeço, Milena, por estar aqui. É um prazer para mim. Dr. André Teles é um médico de referência, atende vários pacientes. Eu tenho certeza que vocês já assistiram às suas entrevistas, que são muito esclarecedoras. Dr. André, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória na medicina, na cirurgia cardiovascular. Bem, eu sou de Puxinanã, interior da Paraíba, e me formei na Universidade Federal de Campina Grande no ano de 2005. Depois fui para São Paulo e lá fiz residência de cirurgia geral, cirurgia cardíaca. Fiquei alguns anos lá, voltei em definitivo aqui para Paraíba em 2013. E aí já professor da universidade, sou médico também da universidade, do Hospital Lauro Vanderlei. Também trabalho em outros hospitais a respeito do Hospital Metropolitano como cirurgião cardíaco. Também trabalho em Campina Grande, uma vida um pouquinho corrida. E particularmente na universidade, atualmente eu sou o chefe do setor de pesquisa, né? Então, algo que eu gosto muito é pesquisa, a academia, é algo que me deixa muito feliz, né? Além disso, eu também sou médico da Unimed, lá eu cuido da residência médica. É uma vida um pouquinho corrida, sabe, Milena? Mas a gente vai dando conta das coisas. Certo. Então, vamos falar sobre o coração. O tema hoje é doenças cardiovasculares, tratamento, prevenção e exercício físico. Estamos em setembro e neste mês é realizada uma campanha Setembro Vermelho. O objetivo desta campanha é conscientizá-los da importância do tratamento das doenças cardiovasculares, uma forma de prevenção. O coração é um órgão importante que devemos ter cuidado, não só em setembro, mas o ano todo, em todos os meses. Doutor André, quais os cuidados devemos ter com o nosso coração e quais as doenças que mais acometem o coração? Milena, quando a gente fala nessa onda de meses, né? Outubro rosa, novembro azul, a gente fala de setembro vermelho como mês do coração. Mas se a gente pudesse fazer proporcionalmente o número de vezes que o coração mata pessoas em relação a câncer de mama ou mesmo câncer de próstata, a gente teria que ter 24 meses, ou seja, o coração mata 24 vezes mais pessoas do que o câncer de mama, né? E o que a gente percebe é que as pessoas ainda não se dão conta disso, né? As pessoas têm medo de morrer de câncer, principalmente as mulheres que todos os anos vão para o mastologista, vão para o ginecologista e muitas vezes elas esquecem de cuidar do coração. E algo diferente é que os fatores de risco que chegavam muito mais tarde, lá no passado, hoje em dia eles chegam muito mais cedo. E tem algo interessante, é que a mulher ela quer se igualar aos homens em todos os aspectos, e até no aspecto ruim ela já está se igualando também, né? Se a gente no passado, para cada 9 homens, uma mulher morria do coração, hoje é 4, 5, ou seja, tá pau a pau. E essa campanha surgiu exatamente porque a gente comemora nesse mês o Dia Mundial do Coração, e é uma forma de conscientizar as pessoas que não adianta fechar a porta só depois que é roubado, né? A gente precisa se prevenir. Então, eu acho muito legal o seu projeto, né? A gente falar em geração de saúde, né? Não como apenas tratar a doença, mas evitar adoecer. E aí o coração, eu posso dizer que hipertensão, infarto, AVC são doenças cardiovasculares e que 80% delas podem ser prevenidas. E quais são os fatores de risco que levam a essas doenças, doutor André? Milena, a gente tem alguns fatores que a gente herda, por exemplo, genética, né? Quem tem pai, mãe, irmãos que tem problema do coração tem mais chance. A gente tem o sexo, ou seja, o homem tem maior risco de morrer do coração do que a mulher, e tem a idade, né? Normal que o motor vá envelhecendo e aí as doenças apareçam. Mas a gente tem outros fatores que são modificáveis, né? Que são muito mais ambientais. E eu diria, estou um pouquinho fora do peso, mas eu diria que a obesidade é a porta de entrada para todas as doenças cardiovasculares. E aí tem diabetes, pressão alta, infarto, AVC, dislipidemia. Então, eu falaria dessa como as principais doenças cardiovasculares. Vai ser um inimigo muito, muito forte do coração, que é o diabetes, né? Então,
nesse mês a gente precisa cuidar muito disso, além de evitar aqueles fatores como tabagismo, sedentarismo, álcool em excesso, drogas e o estresse, né? Se é que é possível. Verdade. É natural. O senhor falou do processo de envelhecimento, que a máquina vai envelhecendo. É natural que no processo de envelhecimento, os idosos tenham mais cuidado e atenção à sua saúde, e os seus familiares também. Mas os jovens também devem cuidar da sua saúde. Doutor André, existe existe um aumento de pacientes jovens com doenças cardiovasculares? Existe sim, inclusive crianças, Milena, quando a gente vai ver o número de crianças hipertensas, chama muito a atenção. E esses dias a gente viu alguns corredores, alguns atletas que não tinham nada morrerem do coração, né? Então, quando é a morte de um idoso que já estava doente, não choca tanto quanto a morte de uma pessoa teoricamente saudável, né? E como eu te falava, os fatores de risco para a doença do coração, eles vêm aparecendo cada vez mais cedo. A gente teve notícia de um jovem de 23 anos que infartou em Patos, aqui na Paraíba, esses dias, né? Então, a doença do coração não é mais uma exclusividade do idoso, né? Ela vai chegando cada vez mais cedo. Por isso que a gente tem que começar a investir em saúde, em qualidade de vida, para evitar isso no futuro. Então, há um aumento de pessoas jovens com doenças cardiovasculares e que infartam, não é isso, doutor André? Exatamente. E como o senhor já respondeu, os fatores genéticos e hereditários também colaboram para o surgimento de doenças cardiovasculares. O sedentarismo é a diminuição ou a ausência do exercício físico, da atividade física, do movimento. E o sedentarismo traz grandes complicações à saúde, uma delas é a obesidade. Doutor André, a obesidade e o sobrepeso contribuem para o surgimento de doenças cardiovasculares? Tem uma pesquisa, Milena, da OMS, que ela diz que se a gente excluir todas as causas de morte e deixar só o sedentarismo, ele é responsável por 13% de todas as mortes, né? E aí o sedentarismo, ele não é só responsável por mortes cardiovasculares, mas também por câncer, né? Então, de uma forma geral, o sedentarismo que muitas vezes, né, com esse estilo de vida que a gente leva, com dietas cada vez piores, né? A gente consome calorias vazias na matemática a gente sempre acaba ganhando, né? E a gente acaba acumulando mais gordura. E aí a gente vai ver que muitas doenças, elas estão diretamente relacionadas a esse excesso de gordura. Tem um dado interessante do ano passado em relação ao diabetes, né? Porque a vida inteira a gente achava que tratar o diabetes era simplesmente baixar açúcar no sangue, ou seja, dar remédio, dar insulina quando não tinha jeito. Mas tem uma pesquisa do ano passado que diz que o ponto principal no tratamento do diabetes, inclusive capaz de reverter complicações, era perder peso, né? Esse ano também a gente viu isso para doenças cardiovasculares no congresso agora em agosto, o Congresso Europeu, que é o maior congresso de cardiologia, insuficiência cardíaca, aqueles pacientes que tinham um coração já enfraquecido, quando perdiam peso e começavam a se exercitar, tanto eles melhoravam a capacidade funcional, como diminuíam a mortalidade. Então, não dá para dizer, não dá para romantizar a obesidade, né? Por mais que a gente diga, é gordofobia, é preconceito. Sim, não é isso. Verdade. A gente não pode romantizar uma doença que mata muita gente todos os anos. A obesidade, ela traz muitas complicações metabólicas, como o senhor citou, a diabetes, a hipertensão. E há um índice elevado de pessoas com ansiedade, depressão e problemas emocionais. Doutor André, é possível pessoas com ansiedade, depressão e problemas emocionais desenvolverem problemas no coração, doenças cardiovasculares? Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, o estresse, né, a ansiedade, tudo isso muitas vezes está ligado ao surgimento desses problemas, né? A gente tem dor no peito, pressão alta, né? E eu posso dizer que é como uma bola de neve. Tem algo muito interessante nas pessoas que as pessoas nem se dão conta, mas a importância de uma noite de sono. Quem ronca, quem não dorme bem, muitas vezes acorda cansado, ansioso, estressado. E essas pessoas acabam
tirando aquele estresse de alguma forma, ou comendo mais, ou... então, isso tudo vai gerando uma bola de neve onde a gente está intimamente ligado à saúde do corpo, à saúde da mente. Sim. Né? As pessoas acham que a mente... Muitas vezes, quando o corpo vem dar sinais, a mente já está avisando há muito, muito tempo. E nós mesmos, profissionais de saúde, a gente tende a menosprezar os sofrimentos mentais, né? A gente achar que, não, o infarto é mais importante do que a ansiedade, um transtorno do pânico. Então, todas essas doenças estão intimamente ligadas, né? Inclusive, tem uma doença que a gente chama, um nome bem complicado, é síndrome de Takotsubo, ou síndrome do coração partido, que um estresse muito, muito grande pode levar a quadros semelhantes a infarto. Aconteceu muito na Covid, né? Mulheres que perderam marido, que perderam filho, elas podem apresentar um quadro cardíaco ocasionado por um estresse emocional muito, muito grande. Então, não dá para separar uma coisa da outra. Cuidar da mente é muito importante. Falando do sono, eu acompanhando as suas redes sociais, eu assisti uma entrevista sua onde o senhor falava da importância da higiene do sono. Fale um pouco para nós como é importante dormir bem. Milena, eu faço algumas séries, né, para a TV Cabo Branco. Sim. E eu costumo dizer que as séries surgem de algo que na minha vida está acontecendo. Por exemplo, eu sou uma vítima, eu sou uma pessoa que tem uma qualidade de sono muito ruim. Sim. Ou pelo menos tinha, né? Eu durmo muito pouco e eu percebia o quanto isso diminuía a minha produtividade. Eu sou uma pessoa que luto contra a obesidade, né? Aquele cardiologista que é gordo, que sofre com isso. Então eu entendo. Mas particularmente no sono, a gente fez uma série, o nome da série, quem quiser vai lá no Globoplay, é Sono, Por que Nós Dormimos? A gente vai explicar, inclusive, os transtornos mentais e metabólicos em quem troca a noite pelo dia, né? Então, higiene do sono é fundamental, né? Se você quer... sabe aquele ditado que enquanto os outros dormem eu trabalho? Não funciona. Não funciona. Né? A produtividade, inclusive nessa entrevista eu conversei com um pesquisador da Universidade de Harvard e eles fizeram um trabalho com pessoas que trabalhavam em hospitais à noite e eles conseguiram ver a ativação de 2 genes durante o trabalho noturno que promoviam um aumento do colesterol, da obesidade, desse tipo de coisa. E quando essas pessoas deixavam de trabalhar à noite e vinham trabalhar durante o dia, tudo melhorava. Inclusive, os genes eram desativados. Então, geneticamente, a gente está preparado para trabalhar durante o dia e dormir à noite, né? Então, se você não pode fazer isso, você vai pagar um preço muito alto. E as pessoas não podem normalizar uma noite de sono ruim, né? Aquele sono que não é restaurador. Eu já vi casos de pacientes com pressão alta, que a gente tentava controlar gordura no fígado, obesidade, que você melhora a qualidade do sono, às vezes até colocar um CPAP, o paciente, eu tirei todos os medicamentos de pressão, o paciente perdeu 26 quilos só dormindo direito. Melhorou a qualidade de vida. E da esposa, de todo mundo, né? A gente costuma dizer que a primeira pessoa que se queixa do ronco não é o próprio paciente, é quem está dormindo com ele à noite. Então, melhora a vida de todo mundo. Isso. Quando eu iniciei a entrevista, o podcast, eu falei que o Dr. André realiza muitas entrevistas e no seu Instagram está lá, né, falando sobre o sono, entrevistas muito esclarecedoras. Como eu lhe falei no método, nós atendemos vários pacientes hipertensos e cardiopatas. E esses pacientes, antes de iniciarmos os exercícios, aferimos a sua pressão arterial. Eles são monitorados na realização de exercícios aeróbicos para mantermos os níveis de frequência cardíaca ideal. Também avaliamos e reavaliamos esses pacientes periodicamente. Falamos da importância de retornar ao seu médico, realizarem exames para que a gente saiba da sua condição, da sua saúde. Doutor André, o que é a hipertensão arterial e o que pode levar ao surgimento da hipertensão arterial? A gente diz que o nosso sistema cardiovascular é praticamente um sistema de motor, uma bomba, né? Que tem canos que levam o sangue para o corpo inteiro e trazem de volta para o coração.
Então, com o passar do tempo, né, ocorre um enrijecimento, um endurecimento da parede dessas artérias. E aí o sangue, né, para circular, ele passa com mais dificuldade. E aí ele passa de uma forma acelerada. E esse aceleramento do sangue, né, que é a pressão alta, né, eu tenho uma resistência com um sangue passando mais rapidamente, então eu gero uma resistência. E essa resistência é a pressão alta, né, uma doença silenciosa, né, a gente diz que 50% de quem tem pressão alta nem imagina que tem isso. E ela é diretamente responsável pelos casos de AVC, infarto e insuficiência renal, né? Aquelas pessoas que acabam indo para hemodiálise, né? Então, a hipertensão é uma doença que lesa os órgãos de uma forma geral. Lesa a retina, lesa vasos dos olhos, fundo de olho, coração, cérebro, rim principalmente. Então, é uma doença... O pior disso tudo é que muitas vezes o sinal só vem tarde demais, quando já me apareceram complicações. Então, a recomendação é que todo mundo, principalmente depois dos 40 anos, verifique pelo menos uma vez por ano a pressão. Mas se a gente pudesse dizer uma medida que faz bem para todo mundo, diminuir o consumo de sal, né? É uma das metas da OMS para ter uma vida mais saudável é diminuir a quantidade de sal que a gente come. E o nível máximo recomendado é de 5 gramas por dia. O brasileiro come 12 gramas por dia. Muita coisa. Então é muito sal. E algumas estatísticas mostram que cada 1 grama de sal a menos que a população come per capita por ano, 10% a menos de morte cardiovascular. Então é algo muito sério. E a gente precisa ter mais cuidado, não só com sal, o branco na comida, mas às vezes o refrigerante light, o condimento, o salgadinho. Comidas conservadas. E a hipertensão arterial, o que leva à hereditariedade, o estresse, o que leva à hipertensão arterial? A gente diz que 90% dos casos, elas são ditas idiopáticas, ou seja, a gente não sabe o que é que ocasiona. 10% a gente tem as hipertensões secundárias, há problemas renais, há tumores, há problemas vasculares, mas a maioria dos casos são idiopáticas, né? A gente diz que quem tem pai, mãe hipertenso tem mais chance de ser hipertenso. Mas quando a gente vai ver a população acima dos 65 anos, metade da população tem pressão alta. Mas se a gente puder, como é algo quase que inevitável, né, a gente ficar hipertenso no momento da vida, então que a gente arraste lá para frente, porque quanto mais precoce ela aparece, mais cedo vão aparecer as complicações. Quando a gente vê 5% das crianças já hipertensas, isso nos preocupa muito. Com certeza. Doutor André, a atividade física, o exercício físico é um grande aliado do coração? A gente diz que ele é essencial para o coração, né? A gente conversava um pouquinho antes, né? Aquela história, quem tem problema cardíaco, ele pode se exercitar, na verdade ele deve, né? Então eu digo que atividade física, ele previne problemas do coração, mas ele trata também problemas do coração. Então, o paciente que já infartou, e aí ele vai poder fazer atividade? Não, ele é obrigado a fazer atividade física, né? Então, a gente já sabe que exercício físico tanto previne problema como trata. Um medo que eu tenho, Milena, é o exagero, sabe? Eu acho que a gente tá tendo um modismo. Todo mundo agora é maratonista nessa cidade, né? Verdade. Todo mundo vai pra corrida de rua, 21, 40 quilômetros, 100 quilômetros, 1000 quilômetros, mas a gente sabe que os riscos aparecem. Inclusive, muito importante isso. Tem pesquisa mostrando que depois de 10 horas de exercício físico por semana, ao invés de você diminuir o risco de morrer do coração, você aumenta. Então tem uma continha aí, né? Eu preciso fazer exercício, mas tudo demais é veneno, né? E tem gente que tá exagerando. E é indicado quanto de exercício? Se eu te dissesse a mínima quantidade de exercício que a gente precisa fazer, exercício moderado. O que é um exercício moderado? É andar um pouco mais rápido, andar de bicicleta devagar, uma musculação, depende aí da carga, mas exercícios moderados a gente precisa fazer pelo menos 150 minutos por semana. Quando a gente vai falar de exercício intenso, que é corrida, andar de bicicleta mais rápido, nadar, aí a gente fala 90 minutos por semana. Isso é o mínimo, né? Pra gente começar a lucrar, né? Pra gente começar a reduzir risco.
E o exagero, em torno de 8 a 10 horas por semana, já é muita coisa, né? Inclusive, do ponto de vista cardíaco, a gente vai ver que tem gente, inclusive, adoecendo com a doença chamada coração de atleta. Principalmente esse povo que está muito alucinado por corrida, corrida de rua, maratonismo, esse tipo de coisa. Tem gente que tá viciado em corrida e acaba sobrecarregando muito o coração. E nessas pessoas, é interessante que esse mesmo estudo comparou pessoas que faziam meia maratona, eu tenho uma redução de risco cardíaco. Maratona, eu aumento o risco cardíaco. Então, a gente precisa avaliar caso a caso. Não é todo mundo que pode se aventurar por qualquer esporte. E aí, como você falou, é muito importante ter uma avaliação. Todo exagero traz danos à nossa saúde. Doutor André não está falando que não é para vocês não correrem. É o excesso, né? Não se excederem. O pessoal se excede demais e aí as complicações Principalmente, quando a gente vai falar em exercícios, tem alguns exercícios que trazem mais risco. Exercício leve ou moderado, que todo mundo precisa fazer pelo menos moderado. Se eu disser, eu posso fazer sem uma avaliação médica ou é melhor estar em casa? Sim. Faça sem avaliação médica, porque o risco de não fazer é maior. Mas quando eu estou falando de exercício de alta intensidade, não é todo mundo. Fiquem atentos. Principalmente jovens, né? A gente tem algumas cardiopatias, algumas arritmias, né, que a gente chama de cardiomiopatia hipertrófica. De vez em quando tem um jogador de futebol que morre, né? Mas quando a gente fala de maratona, corrida, porque além da sobrecarga cardíaca, você desidrata, você perde muito líquido, você perde muitos sais minerais, e aí é uma porta aberta para algumas arritmias. Então eu preciso de um bom profissional que me avalie, eu preciso de um treinamento adequado, de um suporte nutricional também adequado. Sim, então, importante. esporte de alto desempenho não é para todo mundo, nem de qualquer jeito. Isso, a importância de escolher profissionais qualificados. Antes de iniciarmos o podcast, o Metodcast, eu sempre apresento o nosso método, a nossa metodologia. E o método é um centro de Pilates e reabilitação funcional, onde o Pilates é a nossa base, o nosso carro-chefe, mas trabalhamos com outros recursos. E o Pilates é um método, um exercício físico que traz grandes benefícios à saúde, melhora a mobilidade, a flexibilidade, trabalha a respiração, o fortalecimento muscular do core e da musculatura de forma global, a consciência corporal, a concentração, trabalha o corpo e a mente. Doutor André, o senhor como médico, cirurgião cardiovascular, qual a sua opinião sobre o Pilates? Eu diria, Milena, que o idoso, né? Quais são as principais causas de morte? Doença cardiovascular, câncer, né? Mas o idoso, ele entra aí um terceiro fator de morte, queda. Queda, fratura de fêmur. Quando a gente trabalha a musculação, trabalha a musculatura e essa consciência corporal, né? Que eu tenho mais mobilidade, eu melhoro a propriocepção, algumas coisas, eu diminuo o risco de cair, né? Então, o idoso frágil é aquele idoso que não tem massa muscular e que também tem movimentos muito restritos. Então, a síndrome do imobilismo, aquela pessoa que cada vez mais ela não faz atividade, e a tendência é ela piorar muito. Então, o Pilates é algo fundamental, né? A gente considera algo muito bom, principalmente para aquelas pessoas que muitas vezes têm uma postura ruim, uma ergonomia ruim. Por exemplo, eu que passo muitas horas operando. Então, desenvolver essa consciência corporal é fundamental até para você evitar algumas posições, algumas situações que você acaba tendo dor, tendo... eu durante um tempo eu fiz Pilates, mas é impressionante, mesmo depois que você para de fazer, parece que você fica com aquilo... aquela memória, né? Então, certas posições que você adquire no seu dia a dia, que muitas vezes vem do Pilates, que acaba ajudando muito a vida. A consciência corporal. O senhor falou algo muito importante em relação ao idoso. A independência funcional do idoso é algo muito importante, né? Melhora a qualidade de vida e o Pilates traz esse benefício, tornar o idoso cada vez mais independente funcionalmente e prevenir as suas complicações. Doutor André, sabemos que devemos cuidar da nossa saúde, realizar exames periodicamente. E qual o prazo, quais os exames devemos realizar
para saber a saúde do nosso coração, qual o prazo que é necessário para realizar o check-up? Eu critico um pouquinho esse check-up do Google, sabe? Aquela Certo. lista pronta que tem gente que você vai no médico, aí sai lá. Parece que ele só imprime, parece que ele... Isso. Nos mais antigos vão lembrar do mimeógrafo, né? Parece que ele imprime aquela cópia e dá para todo mundo. Eu sou do tempo do mimeógrafo. Eu nem imaginei que você fosse da época da prova no mimeógrafo. Mas eu acho que cada caso é um caso, né? A gente recomenda... se você não tem histórico familiar, não tem fator de risco, a partir dos 40 anos eu devo começar minha visita ao cardiologista, né? Dosar glicose, colesterol, ver a pressão arterial são coisas fundamentais. E aí o médico ele vai julgando o que é necessário. Muitas vezes o teste ergométrico, o ecocardiograma ou outro exame necessário. Então, de forma geral, a gente recomenda, vai no seu médico depois dos 40 anos. Se você tem um histórico familiar ou fator de risco, aí você começa a ir mais cedo. Mas eu questiono muito o médico que pede muito exame, sabe? Eu questiono essas pessoas que pedem 200, 300 exames, porque num desses você vai errar, né? O exame também tem erro. Então, aquele médico que pede uma bateria de exames, muitas vezes ele não sabe por que está pedindo, nem muitas vezes sabe tratar. Tem gente que gosta de fazer o paciente se sentir doente, quando, na verdade, você precisa, muito pelo contrário, que a pessoa se sinta saudável, né? O legal da sua proposta é isso, né? Bem-estar, qualidade de vida. Então, as pessoas precisam ter uma avaliação, né, um exame clínico, e aí, a partir disso, a gente vai indicando o que é necessário. Exame é caro, né? É verdade. Dinheiro não é fácil para todo mundo. Então, eu digo que, em vez de estar gastando com um monte de exame desnecessário, cobre, molibdênio, é tanta... Eu vou criticar, meus amigos vão dizer... Tanto suplemento, tanta coisa sem necessidade, que é muito melhor pagar uma academia... e ir pro Pilates, vai fazer atividade física, vai fazer musculação. É muito melhor do que estar gastando milhões de reais em suplementação e coisas sem futuro. Sem evidência. Sem evidência científica alguma. Eu tenho um quadro aqui no Metodcast onde eu trago perguntas dos nossos seguidores e pacientes. E eu vou realizar algumas perguntas ao senhor. Juliana, nossa seguidora, gostaria de saber quais os exercícios mais indicados para pacientes cardiopatas. Juliana, eu digo que toda pessoa precisa fazer musculação, né? A gente diz que os exercícios aeróbicos, eles são fundamentais para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Mas a musculação, ele previne, ele trata, ele melhora o metabolismo. Então, se eu pudesse dizer, faz uma mescla. Aeróbicos, mas não deixa de lado musculação, né? Isso. Músculo é saúde. Já era outra pergunta, mas ótimo que o senhor respondeu. Fabiane é nossa paciente. E ela pergunta quais doenças surgem em decorrência da fibromialgia. É possível surgir doenças do coração em decorrência da fibromialgia? Na verdade, a fibromialgia, ela tem, a gente diz que tem um fundo emocional muito importante, né? Então, o paciente tem vários gatilhos. Mas a fibromialgia em si, Fabiane, não é um fator de risco para ter outros tipos de doença. O grande mal do paciente com fibromialgia é que muitas vezes ele sente muita dor e ao invés de ele fazer atividade física, ele para de fazer atividade física. E aí, quanto mais... Aí ele vai ficando mais rígido, ele vai tendo mais dor, vai tendo mais dificuldade. Fabiane, o paciente com fibromialgia, ele tem dor no começo, mas a tendência é que conforme você vai se exercitando, você melhore das dores e aí a melhor coisa é prevenção cardiovascular. A gente diz que o fibromialgico ele acaba desenvolvendo problemas pela quantidade, muitas vezes, de remédio anti-inflamatório ou pelo sedentarismo que ele desenvolve, acaba ganhando peso e outras coisas. Mas a doença em si não é um fator de risco preponderante para a doença cardíaca. É muito comum os pacientes de fibromialgia que sofrem com dor crônica pararem o exercício físico porque acreditam que pioram das suas dores, mas vocês estão ouvindo aí o que o doutor André Teles falou. É importante dar a continuidade, não é isso, doutor André? Porque é comum essa tensão, as dores de forma exagerada. E quanto mais o exercício físico que não traga tantos impactos e respeite a condição física do paciente com fibromialgia,
mais benefícios irão alcançar. E a gente diz que o exercício físico é quase como uma droga psicoativa, né? Ele acaba gerando uma sensação de bem-estar. E quando quem tem fibromialgia vai fazer exercício, tem toda a interação social, tem tudo isso que acaba também sendo um remédio, né? Então, quem tem fibromialgia necessita estar se exercitando e procurando um atendimento multidisciplinar, um reumatologista, um fisioterapeuta, às vezes o psiquiatra, o terapeuta. Tudo isso é fundamental. Excelente. Nós atendemos muitos pacientes com fibromialgia, muito importante essa sua fala. Patrícia é nossa paciente também e pergunta aqui se o problema no pulmão compromete o coração, se o problema no coração compromete o pulmão. Sim, coração e pulmão, eles estão juntinhos no peito, né? Então, a gente tem algumas doenças do coração que o coração fica insuficiente e acaba deixando o pulmão mais congesto, mais cheio de líquido. Então, as pessoas cansam por conta disso. Mas a gente também tem doenças no pulmão que acabam comprometendo o coração. Por exemplo, bronquite, DPOC, o que a gente chama de cor pulmonale. Mas tem alguns casos que a gente não consegue dizer quem veio primeiro, se é a doença do pulmão ou a doença do coração. Então, tem um exame chamado teste ergoespirométrico, ou um teste cardiopulmonar, que a gente vê os jogadores de futebol, que eles colocam... Sim. E aí você consegue ver qual é o comprometimento maior, coração ou pulmão. Mas aí o seu médico é a pessoa ideal para indicar esse exame e ver se realmente há necessidade disso. Então há uma relação, realmente. Patrícia também perguntou se o exame de carótidas é preciso em um infarto. O exame de carótidas, até uma diretriz de prevenção cardiovascular de 2017, não se indicava exame de carótida, mas aqueles pacientes que tinham que a gente chama de espessura média intimal aumentada era classificado como uma doença, um fator de risco a mais, ou seja, você tem aterosclerose manifesta. Em alguns infartos, né, alguns pacientes que têm infartos ou que têm lesão de tronco, de coronária, alguns casos mais graves, a gente também acaba investigando a carótida para ver se tem uma doença carotídea que possa levar para um AVC. Mas não é obrigatório as coisas, como eu estava te dizendo, cada exame tem uma situação clínica, tem uma razão para ser pedido e um porquê, né? A partir dele, o que é que vai acontecer. Entendi. Maria pergunta qual exercício é indicado para melhorar a circulação. De uma forma geral, a gente diz que exercícios aeróbicos, Maria, são excelentes para o condicionamento cardiorrespiratório. Mas, por exemplo, quem tem dores nas pernas, né, que tem varizes, insuficiência venosa, exercícios de musculação da panturrilha são fundamentais, né? A gente diz que a panturrilha é o coração da perna, né? Então você precisa malhar a perna para melhorar, se for essa circulação. Mas a caminhada também, agora não é aquela caminhada batendo papo, tranquila, não. É uma caminhada rápida, firme, né, que o coração acelere. E aí a gente podia falar também desse cuidado que a gente tem que ter com a frequência cardíaca durante a atividade física, né? Sim, esse monitoramento para que a gente venha manter a frequência cardíaca ideal para cada paciente. Doutor André, tem mais uma pergunta aqui de Débora. O senhor já falou, já nos trouxe muito conhecimento. Ela pergunta se os exercícios aeróbicos são indicados para pacientes com problemas cardiovasculares. Sim. Como eu disse, precisa fazer os dois. Todo exercício é bom. Estamos finalizando mais um Metodcast, mas eu gostaria, doutor André, que o senhor desse alguma orientação da importância do cuidado com o coração na prevenção, no tratamento de doenças cardiovasculares. Quando a gente fala em pacientes de alto risco cardiovascular, o que Milene estava falando, que é a questão da monitorização da frequência cardíaca, né? E aí, uma dica que a gente dá é que todo mundo tem um reloginho de pulso daqueles que mede frequência cardíaca. É uma forma segura de você fazer atividade física. Tem uma continha que é 220 menos a idade. Você sabe a frequência cardíaca máxima que você pode chegar. Para quem já teve infarto, problema sério, o cardiologista vai ver a faixa de risco para o seu coração. Olha, você vai treinar nessa faixa.
E aí o ideal para minimizar os riscos é que você procure um ambiente com monitorização da sua frequência, que seja orientado e que tenha um suporte, né? A gente falou que é fundamental fazer atividade física, mas com segurança, e aí a gente fala nesse monitoramento da frequência cardíaca, principalmente para quem tem problema do coração, pressão alta, e os idosos é algo fundamental. Isso. Como eu disse lá no método, nós monitoramos todos os nossos pacientes que são cardiopatas e hipertensos para que mantenham seus níveis de frequência cardíaca ideal e máxima na realização de exercícios aeróbicos, na realização de exercícios funcionais. Doutor André, muito obrigada. Foi muito esclarecedora a nossa entrevista. Excelente. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço e foi uma honra para mim participar e estou à disposição. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Esse foi mais um Metodcast. Cuidem do seu coração. Até o próximo episódio. Inscrevam-se em nossas plataformas no Spotify, no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.